Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, revisando os conteúdos que foram vistos até aqui, certo? Então, emprego do ser e cedilha. Questãozinha de ortografia. Para que serve? Conhecermos as regrinhas ortográficas para facilitar na hora da escrita, evitar que cometamos erros ortográficos, certo? Então, hoje vamos estudar, revisar, na verdade, o emprego do ser e do cedilha. Quando é que escrevemos a palavra com C? Quando após essa letra vier as vogais E e I. E quando devemos grafar as palavras com cedilha? Quando após essa letra vier as vogais A, O e U. Vimos também verbos, né? O que são verbos? São palavras que expressam ações, estado ou fenômenos da natureza, fenômenos naturais. Os verbos são uma das classes gramaticais das palavras. Quando é que o verbo indica a ação? Quando indica movimento. Para eu realizar aquela ação, eu preciso se movimentar. Por exemplo, o verbo dançar, cantar, ler, falar e assim por diante. O verbo indica estado quando está indicando o estado em que a pessoa se encontra. Os verbos principais que indicam estado é o verbo ser e o verbo estar, mas existem outros. E existem verbos também que, de acordo com o contexto em que ele está inserido, ele pode indicar ação e ele pode indicar estado. Vamos ver isso bem detalhado posteriormente, certo? E os verbos que indicam fenômenos da natureza ou fenômenos naturais são chover, relampejar, nevar, anoitecer, amanhecer e outros verbos que fazem parte da natureza. Os tempos verbais que nós estudamos até o momento. O tempo presente, que expressa um fato atual que ocorre no momento em que se fala. Eu canto, eu corro, eu durmo. Passado ou pretérito perfeito, que expressa um fato já concluído, que ocorreu antes do momento em que eu estou falando. Ontem eu cantei, ontem eu corri, ontem eu dormi. E o tempo futuro, que expressa um fato que acontecerá após o momento da fala. Futuramente, amanhã, eu cantarei, eu correrei, eu dormirei. Vimos também mais essas duas classes gramaticais, o substantivo e o adjetivo. O que é o substantivo? É toda palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugar, sentimentos, emoções, fenômenos da natureza. Então, o substantivo é a classe de palavra que serve para nomear tudo que existe. Então, é uma palavra que está dando nome a algo, é um substantivo, pertence à classe dos substantivos. O adjetivo é a classe de palavras que qualifica, ou seja, que dá característica aos substantivos. Vejamos aí o exemplo. O homem estúpido bateu a porta. Quem bateu a porta? O homem. Homem é o substantivo. Qual foi a característica que eu dei a esse homem? Que ele é estúpido. Então, esse adjetivo está servindo para caracterizar o substantivo. No caso aqui, homem. Poderia ter sido um homem qualquer. O homem bateu a porta. Mas eu quis especificar que esse homem era estúpido. Ele tinha essa qualidade. Então, o adjetivo qualifica o substantivo. Vimos também alguns gêneros textuais, né?
poema, autobiografia, fábula e canção. Quais as principais características do gênero poema? Ele é estruturado em verso, cada grupo de verso forma uma estrofe e ele normalmente possui rimas. Nem sempre, nem todo poema possui rima, mas a maioria deles possui. Então, também faz parte da característica do gênero poema. Autobiografia é um gênero textual em que a pessoa narra a história de sua própria vida. Então, autobiografia. Narro a minha própria história. Outra característica marcante desse gênero é que ele é escrito em primeira pessoa. Se eu estou narrando a minha própria história, então eu vou empregar os pronomes em primeira pessoa. Eu, nós. Como também os verbos. Eu nasci, eu vivo, eu estudo, porque eu estou falando de mim e não de uma outra pessoa. O gênero fábula, as principais características, é um conto escrito de um jeito leve, porém malicioso e divertido. Outra característica marcante desse gênero textual é que ele tem animais como personagens e que há sempre um ensinamento no finalzinho do texto, uma lição, traz sempre uma moral. Os animais geralmente agem como seres humanos, com o objetivo de criticar, fazer uma crítica a determinados comportamentos. E, por fim, o gênero canção, que é bem parecido com o poema, também é estruturado em verso, dividido em estrofes, porém é uma composição feita para ser cantada, né? Traz essa peculiaridade, a melodia, a questão da melodia. Então, foram esses os conteúdos que a gente viu até aqui. Vou passar a atividade para que vocês resolvam. Qualquer coisa é só irem tirando as dúvidas e bons estudos.